Bom dia, alunos, tudo bom? Vamos começar então a RETAP da nossa prova, tá? Retificação da aprendizagem, tá? Vou pedir para vocês que peguem a prova de vocês, tá certo? Quem está assistindo no AVA, abre então uma outra janela, tá? E abra a prova para vocês poderem então acompanhar, né, a RETAP. Claro que quem está no AVA já tem as respostas lá também colocadas, tá bom? Tá? O que fica também bastante fácil, né? Eu já estou liberando, já liberei as questões para serem visualizadas no AVA, tá certo? E aí lá tem a proposta das respostas também, tá? Mas eu estou com a prova aqui e nós vamos começar pela primeira questão da nossa prova. Nossa segunda é de História, tá certo? Né? Então a primeira questão tem o seguinte: relacione corretamente as principais características de formação dos Estados Nacionais modernos com os eventos históricos relacionados. É uma questão de colunas, né? Tá certo? Tá? Então, no caso, o primeiro item é a crise do feudalismo, século XIV. A resposta aí para a crise do feudalismo, tá? O conjunto de informações corresponde a fomes e doenças, peste negra, diminuição da população, revoltas populares, tá? Que eram chamadas as jaquerias, né? Caos social, guerra dos 100 anos entre Inglaterra e França, tá? Então essa aí que é a resposta que corresponde à crise do feudalismo do século XIV, tá bom? Tá certo? Dúvidas? Perguntem em aula, perguntem no chat que eu vou responder para vocês. Vamos para o item 2 dessa mesma questão. Enriquecimento da burguesia mercantil, tá certo? Então o que a gente vai responder no enriquecimento da burguesia mercantil? Após as cruzadas, o mar Mediterrâneo se abriu aos comerciantes europeus que se enriqueceram. Esses comerciantes fizeram alianças econômicas com os reis, emprestando-lhes dinheiro e recebendo em troca benefícios e concessões comerciais, né? Então essa era a relação para fazer, porque lembre-se, nós estamos falando a respeito das causas da formação do Estado Nacional moderno, tá bem? Vamos lá para o item 3. Centralização da justiça pelo rei. Item 3. Qual que é, né, na coluna, né, seguinte, qual que é a melhor relação? Os senhores feudais, durante a Idade Média, eram juízes de seus feudos. Contudo, com a centralização monárquica, as leis e a justiça passaram a ser prerrogativas exclusivas dos reis. Ah, então essa aí que é a resposta, né, mais precisamente, né, a relação das colunas, tá, com o número 3 aí, tá bem? Vamos lá. Formação de um exército nacional, tá? A formação do exército nacional, na coluna B, nós vamos encontrar o seguinte: para controlar as revoltas camponesas no final da Idade Média e defender o território de invasões estrangeiras, os senhores feudais se submeteram ao rei, que passou a concentrar o poder militar. Tá? Lembrando até, né, que os reis detinham arma de fogo, né? E aí criaram 2 tipos de tropas novas, tropas de infantaria e as tropas de artilharia, né? Que eram bem superiores à cavalaria medieval. Muito bom. Agora vamos falar o 5 e último. Padronização de moedas, pesos e medidas. 5. Comprar e vender no mundo feudal era muito difícil. Cada feudo ou região possuía pesos e medidas e moedas próprias. Para descomplicar as transações comerciais, a burguesia mercantil aceitou fazer alianças econômicas com os reis, que centralizavam assim o poder político. Então o rei passou justamente, né, a criar uma moeda única, favorecendo o comércio, como também criar pesos e medidas únicos, tá certo? Para facilitar as transações comerciais, tá bem? Aí, né, não havia correspondência aquelas outras letras, né, os outros números, né, o 6 e o 7 e o 8, não haviam correspondência a serem colocadas, tá? Não havia, né, espaços para serem colocados, tá bom? Que era centralização da Europa pelos nobres, o que não aconteceu, enriquecimento da nobreza mercantil, que não existiu, porque era burguesia mercantil, e Revolução Francesa de 1789, que não pertence a esse assunto do absolutismo, tá? Já pertence ao assunto das chamadas revoluções, né?
que inclusive vão ser estudados somente no 8º ano. Tá bom? Vamos para a questão 2? Tá bem? Tá? Então vamos lá, questão 2. Tá? A estrutura social da monarquia absoluta francesa é tida como modelo do antigo regime, ou seja, do absolutismo, né? Como nós já vimos. Sobre os quadros do absolutismo, o antigo regime do Estado francês, há sinais verdadeiro quando verdadeiro e falso quando falso, né? F quando falso. Então vamos lá. A primeira, letra A, é verdadeira. A sociedade do antigo regime francês dividia em 3 classes ou estamentos. Tá? O rei encontrava-se no degrau máximo e normalmente governava segundo a teoria do direito divino. Isso aí está verdadeiro. B. O chamado primeiro estado é representado pelo clero, integrante da Igreja Católica Romana. Isso é verdadeira também. Tá? A letra B. A letra C. O segundo estado era a alta burguesia, ou seja, os burgueses ricos aliados politicamente ao rei. Falso, era a nobreza. Tá? Então não pode ser. D. O terceiro estado era composto por povo comum, burgueses, só um minutinho. Burgueses, camponeses e todos os outros sem título de nobreza. Essa aí é verdadeira, tá? Na França absolutista, cerca de 95% da população pertencia ao terceiro estado, que era o único estamento que pagava impostos. Essa também é verdadeira, tá? Era o terceiro estado, ou seja, aquele grupo que não era nobre, não era clero, é que costumavam pagar os impostos, né? Que era a burguesia e os camponeses, tá bom? Então, essa aí é verdadeira também, tá? Então vai ficar a verdadeira, a B verdadeira, a C falsa, a D verdadeira, a E verdadeira. Todos são verdadeiras na 2, menos a letra F, tá? Lembrando que quem está fazendo a prova em casa, às vezes a ordem das questões não é a mesma, tá bem? Tá? Tem que fazer essa verificação. Questão 3, tá? Analise a importância de Luís XIV como símbolo do absolutismo. Tá? Luís XIV foi aquele rei francês, né, o mais importante do absolutismo europeu, tá bom? O Estado Nacional Absolutista teve como rei Luís XIV um dos seus maiores símbolos. Sobre esse monarca é correto afirmar que trata-se de um. É uma questão de múltipla escolha, tá? A resposta é a resposta C. Monarca absolutista da França que construiu sua imagem divinizada de soberano, ao mesmo tempo que direcionou a nobreza de toda a França a orbitar em torno dele e por isso foi chamado de Rei Sol. Tá? Muitos afirmam que chegou a dizer que o Estado sou eu. Isso mesmo, essa frase é atribuída a Luís XIV. Tá? Então é a letra C, tá? Pode ser que no caso do pessoal que fez a prova no AVA não corresponda à letra C, tá? Mas aí a resposta está começando pelo monarca absolutista da França que construiu sua imagem, né? E aí vai o restante, tá bem? Tá? As outras respostas são falsas. Questão 4. É um texto, tá? Sobre os teóricos do absolutismo. O absolutismo foi sustentado economicamente pelo mercantilismo e ideologicamente pelos chamados teóricos do absolutismo. Tá bem? Escolha 2 teóricos, não vou ler todo o texto porque não há necessidade, escolha 2 teóricos absolutistas e explique suas principais ideias. Então, né, uma maioria respondeu, acho muito certo, pegou Maquiavel, tá certo? Falou do princípio do Maquiavel, que os fins justificam os meios. Falou da obra do Maquiavel, que é a obra O Príncipe. Tudo bem? Muitos também pegaram Thomas Hobbes, tá? Explicaram o princípio de Thomas Hobbes, que é aquela ideia que o homem é lobo do homem, ou seja, o soberano ele deve ter o poder absoluto para controlar uma sociedade que vive em conflito dentro de si. Tá? E a obra principal do Hobbes é a obra O Leviatã, tá? E poderiam ter falado do Bossuet também, né? Tá certo? Que defendia que os reis governam pela vontade de Deus, né? Deus que faz a escolha dos reis, né?
e coloca então esses reis para os homens, para governar os homens, tá bom? Essa ideia do Bossuet é expressa naquele princípio do direito divino dos reis, e a obra principal do Bossuet é Política, extraída, ou segundo, tá, das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, Política tirada, né, das Sagradas Escrituras. Essa é a obra do Bossuet. Com isso, nós terminamos a questão 4. Vamos para a questão 5, tá? Lembrando, né, o pessoal do AVA pode ter essa sequência um pouco mudada em função, né, que o AVA mistura muitas vezes as questões. Compreender as principais características do mercantilismo, né? Então vamos lá. Questão 4, né? Questão 5, perdão. Questão 5. Leia o texto, aí fala sobre a Espanha no século XVI, que era o país mais rico e tal. Blá, blá. Após a leitura do texto anterior, que trata do Estado absolutista espanhol e de sua política econômica mercantilista, apresente um texto explicativo sobre o mercantilismo. Destaque as respostas características gerais do mercantilismo e as maneiras pelas quais as monarquias absolutas dela se beneficiaram. Então, ela vai explicar o que era o mercantilismo, né? O mercantilismo, então, era uma doutrina econômica, uma prática econômica existente durante a Idade Moderna, né? Cujo objetivo era fortalecer as monarquias nacionais, tá certo? Fortalecer o rei, e tinha como princípio o metalismo, ou seja, concentração de ouro e prata como forma de riqueza, tinha como princípio o colonialismo, ou seja, o país ter colônias para ser rico, o princípio da balança comercial favorável, ou seja, que o país deveria exportar mais do que importar, o princípio do protecionismo alfandegário, que significa então, né, estabelecer impostos propriamente sobre a importação, no sentido até de favorecer, né, a indústria, as atividades nacional, o princípio da intervenção do Estado na economia, né, tá? Então isso tudo deveria ser colocado, era uma questão que valia hoje do crédito. Alunos, eu vou interromper por aqui, eu vou recomeçar a partir da próxima questão, tá? Que é a questão 6, no outro vídeo, para não ficar grande e difícil. Então, procure outro vídeo da revisão da continuação. Tudo bem? Tá? Vou interromper então aqui a aula.